Olá, queridos amigos, boa tarde a todos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez no Consolando Corações. Este é o último Consolando Corações na web do ano, né? Depois de alguns meses aí de muitas reflexões importantes. Então, sejam todos bem-vindos. Agradecendo sempre a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelos canais da AME Campina Grande, TV7, os que nos acompanharão depois também. A gente sempre pede que faça a sua inscrição no canal, deixe o like, compartilhe o nosso conteúdo, para que esse conteúdo possa chegar a tantos outros corações, né? Esse conteúdo de acolhimento que a gente sempre tem feito aqui. O agradecimento hoje vai ser um pouquinho mais extenso nesse início, porque é o nosso último episódio, né, deste ano. Então, eu queria fazer um agradecimento bem especial à TV7, que faz com que o nosso Consolando Corações possa ser transmitido, chegue a tantas pessoas, né? Antes a gente só tinha o presencial, agora a gente tem o Consolando Corações online também. Isso é muito especial para a gente. Agradecer aos nossos convidados de 2025. A gente teve bate-papos muito especiais aqui com Júlia Tavares, com Suênia Freire, com Vitor Hugo, com Orson Carrara, com Altino Majeste, com a Natasha Mequena, com Tato Save, com Célia Diniz, com Ana Tereza Camasmi, com Rosana de Rosa, e hoje teremos com Andrei Moreira, né, que também vai nos brindar aí para a gente fechar com chave de ouro este ano. Agradecer à espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho de acolhimento, que é tão importante. Eu realmente sou muito feliz em apresentar esse programa e compartilhar um pouco com vocês e aprender tanto sobre a vida, apesar de falarmos tanto sobre morte, né, sobre luto. O Consolando Corações sempre tem alguém que aparece pela primeira vez nas nossas lives, um projeto de acolhimento a pessoas enlutadas, e ele acontece presencialmente na AME, no primeiro sábado do mês. Essa conversa, esse compartilhamento de experiências, esse bate-papo, para que a gente possa se fortalecer junto nesse processo de luto. E no terceiro domingo do mês, a gente faz a nossa live com um convidado especial para bater o papo sobre algum tema nesse sentido. Hoje a gente tem, como eu disse, Andrei Moreira, já vou chamá-lo aqui para a nossa tela, que vai nos brindar hoje com as reflexões desta tarde. E, Andrei, uma alegria tê-lo aqui no Consolando Corações. Muito obrigado desde já por ter aceitado o convite. Muito feliz com sua participação hoje no Consolando Corações, fechando este ano de tantas reflexões importantes. Uma alegria, Denis. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar juntos aí nesse movimento, né? Consolar corações é o grande propósito dessa filosofia consoladora, né? E desse movimento de consolação que é o Evangelho. Então, é uma alegria. Sem dúvida. A gente tem esse projeto Consolando Corações. O ano que vem, 2026, vão ser 10 anos do Consolando Corações presencial e serão 6 anos do Consolando Corações na web. Então, a gente já tem feito um trabalho bem especial para a gente ir acolhendo pessoas, independente de religião, pessoas que estão enlutadas ou pessoas que querem refletir sobre a sua vida a partir dessa perspectiva da morte, né? Então, recebemos presencialmente várias pessoas que se dizem católicas, evangélicas, que dizem que não são vinculadas a nenhuma religião, espíritas também, mas, sobretudo, pessoas que se dispõem a cuidar dessa dor, desse luto, e o mais interessante, que eu sempre digo aqui, hoje a gente ver que várias pessoas que chegaram para ser acolhidas se tornaram voluntários do projeto e estão acolhendo outras pessoas enlutadas. Para a gente iniciar, eu queria fazer uma leitura desse livro aqui, Pílulas de Amor, e é um dos livros, quem assiste aqui às lives sabe que eu sempre estou trazendo uma leitura desse livro, essa tríadezinha que eu gosto bastante, que uso nas palestras, uso nas lives, sempre indico Pílulas de Amor, Pílulas de Esperança e Pílulas de Confiança. E hoje eu separei a mensagem aqui para a gente fazer a leitura inicial, Higiene Mental, que diz o seguinte: ama a ti mesmo e reserva-te o direito e o dever de só eleger para a tua vida aquilo que constrói e edifica. Tua mente constrói a realidade ao teu redor, bem como hipnotiza tuas células, comandando o funcionamento harmônico ou desarmônico de teu corpo a partir do equilíbrio ou do desequilíbrio
de teus pensamentos em sintonia ou distonia com o amor. Cuida com desvelo do teu campo mental, selecionando as fontes que alimentam teu ser de informações e notícias, bem como as conversações e experiências que nutrem teu coração com estímulos vivenciais. Nada nem ninguém pode te comandar ou influenciar sem tua aceitação expressa no campo íntimo. Cuida, pois, de ser tua melhor companhia e teu melhor conselheiro, a partir da sintonia com as forças do eterno bem que só a oração e a caridade, amor em ação, podem proporcionar. Higieniza o campo mental, elevando os teus pensamentos ao Pai de infinito e incondicional amor e pede a Ele as forças e a inspiração necessárias a fim de te preservar das quedas no desfiladeiro da desesperança, do medo ou da falta de fé. Antes, roga ao Supremo Amor a inspiração de sabedoria que te conduz às melhores decisões com aceitação, paciência, resignação e trabalho, em prol de ti mesmo e de todos, no cumprimento de teus deveres existenciais, e decida-se sempre pelo melhor, como merece todo filho de Deus. Eu achei essa mensagem maravilhosa e, assim, um grande convite a essa higienização mental e nos mostrando o quanto somos responsáveis pelo estado em que nos encontramos, né? E nesse período de luto, como é importante a gente encontrar pessoas, grupos dispostos a nos ajudar nesse trabalho, né, de transformação e de renovação interior. Hoje o nosso tema é a busca pela paz interior em meio ao luto. E aí, Andrei, antes de a gente entrar propriamente no tema, tanto você falar um pouquinho quanto algumas perguntas que eu separei aqui, eu tenho feito uma primeira e uma última pergunta a todos os convidados, e a primeira que eu queria que você falasse um pouquinho qual é o principal ensinamento que o luto trouxe para a sua vida? Eu não diria que ele trouxe, mas que ele está trazendo, porque eu estou enlutado nesse momento, né? Minha mãe faleceu vai fazer 3 anos e o processo do luto agudo já passou, mas o luto é um processo permanente, né? E eu acho que o grande convite que o luto faz a nós é do desapego e da conexão com o essencial. Então, por um lado, ele nos convida e nos requer desapegar de maneiras de se relacionar, de ver o mundo, hábitos, e ao mesmo tempo, ele também nos requer uma conexão com aquilo que é essencial para permanecer no coração com aquilo que enche e com aquilo que é substancial, né? Então tem uma falta permanente, mas tem também uma presença que enche. Então eu tenho vivido isso, essa dicotomia, que por um lado a gente abre a mão para soltar, porque precisa deixar ir, precisa largar, precisa deixar passar aquilo que passou, desapegar, né, das maneiras de se relacionar com com a presença física e até com as dinâmicas que a presença da pessoa amada trazia para nós, e ao mesmo tempo ficar com o essencial e ficar com aquilo que é cheio dentro do coração, porque esse é um grande presente que a gente pode fazer por aqueles que nós amamos e por nós mesmos, é deixá-los vivos dentro de nós, permanecer nessa conexão com aquilo que é cheio, né? Viver de uma presença viva e não de uma saudade morta. Ou seja, de uma conexão que gere preenchimento interno. Só que para isso nós temos que lidar com as contradições que fazem parte do luto, né? Ao mesmo tempo que tem um essencial, tem também que sempre está ali, tem uma presença, tem um afeto que está sempre ali, tem também uma falta que é permanente. Tem uma falta física, tem, né, a falta de um diálogo, de uma conversa direta, de um cuidado, de um carinho, de um chamego, e essa falta é real, né? A, a despedida de alguém muda
a relação, muda a dinâmica entre outras relações, né. Então, no caso, quando mamãe partiu fisicamente, mudou a relação com meu pai, mudou a relação com os meus irmãos, né, muda a relação, porque uma coisa é você ter a relação ali com aquela presença que intermedia muitas vezes ou converge, e de outra é você ter uma relação direta. As relações sempre foram boas e continuam boas, mas elas mudam, né. E a gente ter que lidar com isso, com todas as mudanças que o luto traz, é um grande desafio. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, o do desapego e o da conexão com o essencial. Excelente. A gente sempre escuta naturalmente essas reflexões sobre o que é essencial. Não tem como você fugir, né, de pensar realmente o quanto a falta da presença física nos faz olhar para o que verdadeiramente fica dentro da gente, né? Tem aquele filme, você falando aí, me veio a frase daquele filme Viva a Vida é uma Festa, né? Só morre quem é esquecido. E aí o quanto é É. importante a gente se alimentar dessas tantas oportunidades que a gente teve com essa pessoa para que ela continue, de alguma forma. E às vezes a gente não se dá conta de que a gente está matando o ser amado, né, de que a gente está nutrindo e alimentando, para além da elaboração natural do luto, aquela falta. Por exemplo, o inconformismo, a revolta com a perda, a revolta com Deus, que é uma situação frequente no luto, Sim, né, quando ela se alonga tempo demais, ela mostra para nós uma conexão com a falta permanente, e aquilo simbolicamente é um matar o ser amado, né, manter aquele lugar da falta ao invés de manter o lugar da vida. E isso cada um de nós precisa rever quando está lidando com o essencial e quando está lidando com o movimento de honrar o amor daqueles que vieram antes. Então essa frase do filme é muito bonita, porque só morre quem é esquecido. Eu também diria: morrem aqueles que nós matamos mantendo-os mortos, ou sim. seja, mantendo-os permanentemente na falta, né. Às vezes eles não estão esquecidos, mas a gente faz questão de viver da ausência exclusivamente, sem deixar que fique. Como eu tenho a visão sistêmica, que me ajuda muito, a gente aprende que uma bonita forma de homenagem àqueles que nós amamos, àqueles que são importantes para nós, é que a gente possa olhar para o amor deles dentro do nosso coração. Isso significa não olhar apenas para aquilo que eu quero deles ou aquilo que eu espero deles, mas olhar para aquele movimento em nós que quer, que se conecta a um amor profundo deles. Então, quando a gente olha para aquelas pessoas que nós amamos, o que que nós vemos? Nós vemos o profundo desejo do amor delas, de que a gente fique bem, que a gente esteja bem, que a gente se conecte a um movimento de, de paz, que a gente mantenha aquela pessoa viva, que a gente lembre dela com carinho, que a gente nutra as conexões com o que de bom nós vivemos. E é fácil a gente perceber isso. É só a gente pensar em como a gente gostaria que as pessoas vivessem com a nossa partida. Se a gente parte hoje, né, como a gente gostaria que os nossos filhos, os nossos afetos, os nossos amores ficassem? Vivendo eternamente de uma falta, de uma lamentação, ou nos mantendo vivos dentro do coração e nos carregando para onde eles fossem, né, nas boas memórias. Ajuda a gente a perceber o amor daqueles que vieram antes e que já se foram, quando a gente percebe esse nosso amor por aqueles que ficam. Então, assim como nós queremos ser lembrados no amor, aqueles que partiram também desejam ser lembrados no amor, e essa é uma bonita homenagem. Mas claro que isso é um processo depois de uma longa elaboração, né? Isso não é uma etapa imediata a uma perda, porque quando a gente tem uma dor, a gente precisa naturalmente vivenciar aquela tristeza, vivenciar
aquele movimento mais profundo de sentir o que ele significa. Não passar por essas etapas pode representar depois um grande problema. Sim. Interessante. É a mudança de perspectiva que a gente precisa se esforçar para ter, né? Você falou aí essa questão de se lembrar, mas a forma como eu lembro dessa vivência que eu tive, ou eu lembro sempre o lado da falta, né? É, A gente precisa fazer esse esforço para lembrar, e inclusive quando você traz essa questão de a gente se colocar no lugar, basta a gente lembrar de saber, aliás, de um afeto nosso, como você disse, que viajou para um outro país, para um outro estado, e trouxe uma lembrança para a gente, ou mandou uma foto, diz, ó, tô aqui, é a tua cara, né? Então, as pessoas uhum, estão lá do outro lado, lembra da gente, a gente fica bem, a gente fica feliz, a gente fica lisonjeado, né, com aquela lembrança. Então, imagine espiritualmente falando o quanto isso nos alimenta, né? Interessante. sem dúvida. Eu tenho um livro aqui de Andrei que eu gosto muito, inclusive essa capa, tem uma capa nova agora, um azul mais escuro, que é um livro É, Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz. Eu deixo a indicação de leitura, assim, para a vida desse livro, porque tem muitos capítulos que fazem a gente refletir muito sobre a vida, a atitude da gratidão, da aceitação, da presença, decidir agir sem procrastinar, né? No mundo tão corrido hoje que atropela a gente em relação a tantas demandas, essa questão da procrastinação, a atitude da contemplação, amar as pessoas mais que os valores, ressignificar traumas e dores, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje também, respeito à ordem, os 5 círculos do amor, enfim, tem muitos capítulos bem interessantes aqui. Esse livro, inclusive, tem uma dedicatória aqui de Andrei, foi em 2019 uhum, que eu adquiri, foi em Recife, Andrei, foi num Cimesp, num evento Cimesp lá, sim, que a aham. gente estava presente. Pré-pandemia. Isso, exatamente. E aí, dando uma olhadinha nesse livro, eu acabei pensando e refletindo sobre o tema da nossa conversa de hoje, né? A busca pela paz interior em meio ao luto. Para algumas pessoas Uhum, parece um pouco contraditório, né? Principalmente quando você fala aí em relação ao luto da sua mãe, quando você diz assim, aquela parte mais aguda passou, né? Então, talvez quem esteja vivenciando esse momento inicial se pergunta assim, como, né? Ter paz num momento tão doloroso como esse que eu estou vivenciando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa temática da gente de hoje, a busca pela paz em meio ao luto, né? tá certo. É preciso entender que paz é uma construção de harmonia e de equilíbrio diante das circunstâncias possíveis, né. Ou seja, é o máximo de equilíbrio que cada um de nós consegue manter e estabelecer diante do turbilhão. O luto, ele é uma montanha-russa. Ele tem o altos e baixos, ele tem movimentos que são contraditórios, tem o que nos leva a ficar bem, o que nos leva a ficar mal, e a gente faz conexão com isso de acordo com os nossos sistemas de valores, com as nossas crenças, com as nossas experiências prévias de perda, com as nossas tolerâncias ou não à frustração, com os apegos, as dependências afetivas que a gente vive, com toda a estrutura afetiva e psíquica que cada um de nós tem, de tal forma que cada luto é único, cada pessoa vivencia a sua maneira, com a sua estrutura, e embora nós possamos falar de princípios gerais do luto, a gente não tem regra de bolo para os lutos das pessoas, porque ele precisa ser encontrado por cada um. Alguns superam com mais rapidez, outros com menos, alguns reprimem as emoções, outros as vivenciam na máxima intensidade. O fato é que a paz, ela é fruto de nós podermos viver aquilo que acontece em estado de presença. Isso significa
estar em conexão com o que acontece e permitir que aquilo flua. É preciso conectar-se com as emoções e deixar que as emoções possam ter o seu lugar, ou seja, que a tristeza possa ser tristeza no momento da tristeza, que a alegria venha no momento da alegria, que o ânimo e o desânimo apareçam e que tudo isso seja vivenciado. Quando as emoções são vivenciadas com naturalidade, elas podem ciclar, elas podem fluir, mas quando elas são reprimidas, elas se tornam uma enchente, né? Elas inundam outros espaços dentro de nós, elas inundam outros campos afetivos dentro da gente. E aí nós vamos ter sintomas. Então, aquilo que não pode ser vivido se torna patológico. Por exemplo, se uma pessoa diante de um luto diz assim: "Eu não posso sentir raiva", nós temos um grande problema, porque a raiva é uma das primeiras emoções que aparece no luto. Nós nos sentimos profundamente raivosos de perder aqueles que nós amamos, de viver aquela frustração, de ter que passar por aquela dor. E a raiva, ela não é permitida na nossa sociedade, né, porque ela é considerada como se fosse uma emoção negativa. Mas a verdade é que a raiva tem todo o seu papel. Quando a raiva é bloqueada, ela se torna mágoa, e ela vai ser guardada dentro de nós como ressentimento. E muitas pessoas permanecem longo tempo ressentidas daquela perda, daquela dor e daquele movimento. Quando a raiva é exacerbada, ela se torna agressividade. Raiva é natural. Mágoa e agressividade são doenças da repressão ou do excesso da emoção. Tristeza, é a mesma coisa. Tristeza é natural. Tristeza precisa ser vivida. Mas se a tristeza for negada, nós vamos entrar num estado de melancolia, que é um estado de apatia, que gera muito problema. E se a tristeza for exacerbada, é um dos ingredientes da depressão. Então, a tristeza que flui, ela é como um rio que passa irrigando e gerando movimento. Mas a tristeza que é reprimida ou que é exacerbada, ela vira um grande problema. Então, a paz interior, ela é fruto dessa conexão com a presença, com o momento atual, com o corpo, com as emoções, para poder viver. E eu acho que uma das coisas mais difíceis nesse caminho é a gente não brigar com aquilo que se apresenta e entrar em estado de assentimento, Denis. Eu gosto muito dessa palavra porque a atitude de assentimento, ela é uma atitude de paz. Assentir significa estar em sintonia com a realidade, sem precisar concordar ou aprovar. É uma concordância sem sentimento, assentimento, ausência de sentimento, né? Mas uma sintonia com a realidade, ou seja, a realidade do luto, de uma perda, ela se impõe. A realidade é o que é. E diante dela, nós não temos escolha para dizer eu não gostaria que isso tivesse acontecido, ou eu não aceito, ou eu não aprovo, ou não podia. Que poder que nós temos diante da realidade? Nenhum. Então, o assentimento, ele é uma postura de paz. E quando nós estamos em postura de assentimento, a gente permite que as coisas possam fluir com mais naturalidade. Assim, no universo do luto e dessa busca de paz, lidar com as contradições, eu acho que é o desafio mais necessário e mais difícil. Lidar com aqueles movimentos que a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte. Esses são termos da psicanálise. Pulsão de morte são movimentos que contraem, que fecham, que limitam. E pulsões de vida são movimentos e forças que ampliam, que expandem, que fluem. E eu tive uma experiência muito forte conectando-me com isso. Eu não tenho o hábito de ir ao cemitério. Eu particularmente não gosto nem de cemitério, nem da relação com ele. Então, depois que mamãe foi enterrada, eu não voltei ao cemitério por vontade própria, até porque com a minha crença
Espírita, naturalmente, eu sempre me conectei mais fácil ao espírito do que ao corpo, embora tenha muito respeito por aquele corpo. No entanto, eu tenho que passar em frente ao cemitério todo dia para voltar para casa. Ele é um bosque e eu na beira da estrada e eu passo na frente dele todos os dias para voltar para casa. E um fim de tarde, Denis, 6 meses depois da mamãe ter falecido, eu passei e senti uma enorme vontade de entrar. E em estado de presença, a gente respeita aquilo que se manifesta. Então, na hora que eu senti aquela vontade, eu virei o carro imediatamente e fui. Eu não questionei por que que eu estou com vontade, eu não questionei o que que eu quero fazer lá, eu só reconheci que eu queria estar ali e eu fui lá. E é um bosque, é um lugar bonito, com grama e os túmulos abaixo da grama. Quando eu cheguei ao local não tinha ninguém, só os passarinhos cantando um fim de tarde. Na hora que eu encontrei o nome da minha mãe na lápide, eu senti uma dor tão profunda, mas tão profunda, que a minha vontade, o que o meu corpo queria, era cavar aquela cova e entrar lá dentro, para estar perto daquele corpo que era tão sagrado para mim. Na hora que eu senti isso, eu me surpreendi, porque eu não estava sentindo isso até chegar naquele momento ali, e na hora que eu senti isso, eu olhei para mim e falei: "Ah, tá tudo certo. É só uma pulsão de morte. É só uma parte minha que morreu com ela. É só uma parte minha que sente tanta falta que gostaria de ir junto com ela. E essa parte tem direito de existir." E naquele momento eu me abracei e me acolhi no meu sentimento de falta. E chorei o tanto que eu precisava chorar, sentei em cima daquela grama e fiquei o tempo que eu precisava ficar e passou, porque aquilo que a gente pode viver, cicla. Depois eu fui embora. Um mês depois eu tive que voltar a esse cemitério, porque era enterro do pai de uma amiga. E eu senti vontade de levar uma flor até o túmulo da mamãe. E quando eu cheguei lá, Denis, já não tinha mais aquela vontade de abrir a cova e entrar. Tinha um movimento que expandia dentro de mim. E então eu me conectei àquilo naquele momento, senti a saudade, vivi a saudade ali, fiz a minha prece, chorei o que eu queria chorar com uma outra emoção e também ciclou. E o mesmo princípio eu uso nos diversos momentos em que o luto se apresenta no meu dia a dia, né. Então quando a gente pode lidar com essa contradição, essas 2 forças em nós, né, uma que sente a falta, outra que sente a presença, então a paz interior ela pode se estabelecer com mais rapidez, se a gente se conecta também àqueles movimentos de deixar, vivo dentro de nós aquilo que nos sustenta. A fé ajuda muito nesse processo. Porque naturalmente a gente ter a crença e a consciência de que a vida sobrevive à morte física e que ela é uma transformação apenas, nos faz naturalmente conectar com aquilo que é vivo, com aquela presença espiritual, né. Mas também nos faz, a fé nos faz lidar com as lutas da vida de uma forma mais amena e às vezes até de formas heróicas. Eu tive uma experiência que me marcou muito, eu era médico de um posto de saúde da família, e eu estava num dia de atendimento, o posto estava lotado, e teve um casal com a filhinha que veio para ser atendido por mim, estava na fila. Mas como tinha muita gente, iria levar um certo tempo para eles serem atendidos, aquela mulher resolveu ir em casa, que era próximo, com a filha, para fazer algo. Acontece que o posto de saúde ficava num morro, e quando ela foi atravessar a rua deste morro, um caminhão um caminhão perdeu o freio e desceu, desengrenado, e passou por cima das 2, matando-as imediatamente. Acontece que o pai estava no posto de saúde, e com aquele burburinho todo, ele saiu e viu aquela cena muito difícil. Naturalmente, logo as pessoas todas se envolvem, pouco tempo depois já tinha
a televisão lá, porque chegam com uma rapidez incrível. E aquele pai chorou e desesperou por um momento, e de repente ele falou assim: Deus sabe o que faz. E eu vi aquele homem dando entrevista, numa certa serenidade diante de um momento tão difícil, doído, machucado, mas com uma dignidade. E como eu era o médico daquela comunidade, eu falei assim: eu preciso amparar esse homem e dar sustento a ele e acompanhá-lo. E Denis, eu acompanhei esse homem durante longo tempo. E eu não vi esse homem deprimir, eu não vi esse homem desabar, eu só vi esse homem viver a dor. Porque ele tinha uma fé tão absoluta em algo maior, numa grandeza que sabia e que conduzia, que eu vi ele, inclusive, testemunhando um heroísmo de fé que a gente só vê nos livros e só vê nos relatos, né? Eu não tenho aquela fé, eu não tenho uma consciência para viver uma dor e uma perda tão acerba com esse nível de aceitação, né? Quando eu vi, eu pensei, é repressão, ele não está lidando com as emoções, ele vai adoecer, ele vai cair. Em algum momento, precisam parar esse homem, porque em algum momento ele vai adoecer. E não foi o que aconteceu, né? Então, há posturas de fé e de confiança no sagrado que comanda a vida que fazem com que a gente tenha uma uma aceitação, um assentimento ou uma concordância com a realidade mais natural, né, e permite que essa paz interior vá se estabelecendo. É uma construção de uma sabedoria do espírito e para o espírito, assim, que realmente a gente fica bem impactado, né? É, Esse relato aí, são poucas pessoas realmente que a gente conhece que talvez se comportaria da mesma forma, né? Você é. falando de aceitação, tem uma frase, tem um trecho desse livro que eu até já citei em algumas conversas, está aqui marcado, que é do capítulo Atitude da Aceitação. E olha só que bacana. A aceitação é uma virtude poderosa que se expressa por meio da atitude de colocar-se em paz e em sintonia com o real, como ele é, como ele pode e como ele pode ser. É um sim à vida e às pessoas como elas se apresentam. Aceitar não é aprovar, que é justamente isso que você traz, né? Às vezes a gente É, tem um controle da situação e a gente não tem. Você falou aí da pandemia, né? O livro foi antes da pandemia que eu encontrei com você lá em Recife. E a pandemia trouxe inúmeras lições para a gente e uma delas foi nos lembrar que não temos controle sobre nada, né? é. E aí você traz, aceitar não é aprovar. Nem a vida, nem as pessoas estão no tribunal para serem julgadas. Aceitar Uhum. é desistir de julgar e tomar a força do que é como é. Essa parte eu achei começou o capítulo de uma forma bem impactante, assim, para assim nos colocar no lugar que nós realmente devemos estar, de aceitação e de sabedoria, para que a gente viva em paz, para que a gente tenha um sono minimamente tranquilo em relação a todos esses pensamentos que a gente tem, de às vezes pensar, inclusive, que eu poderia ter feito isso ou deixado de fazer, que se eu fizesse não teria acontecido, porque a gente lida, por exemplo, a gente nos atendimentos, né, dos acolhimentos, a gente lida com várias pessoas, por exemplo, com a necessidade de trabalhar o sentimento de culpa, né, gira Uhum. muito em torno dessa questão do luto. Essa essa questão do cemitério que você falou também, né, que momentos difíceis, desafiadores, mas bonitos, que a gente se Sim, permite passar também, né? Como você trouxe aí, duas idas com emoções diferentes, com sentimentos diferentes, e como é importante a gente aceitar, e ao longo do luto a gente vai naturalmente passar a palavra que muita gente fala hoje por vários gatilhos, né? Eu é. lembro muito de uma live que eu fiz com Ana Penido, a esposa de Gilberto Dimenstein,
ela falando sobre, ela tinha um pouco mais de um ano de luto, que estava considerando-se bem ali, trabalhando naquele processo, e aí ela disse, eu fui a uma loja comprar uma roupa, e quando eu cheguei lá, eu caí no choro, porque só quando eu cheguei lá, eu me dei conta que todas as vezes que eu tinha ido lá, eu tinha ido com ele, né? Uhum. Então, você também se permitir passar e viver esses momentos de quando a montanha-russa está lá embaixo, né? É, Porque as pessoas às vezes confundem a tristeza, que como você disse, é natural, estranho eu não sentir a tristeza, né? é, E não viver essa tristeza. E, e achar automaticamente que é uma depressão ou que é um luto muito forte, quando na verdade é natural, porque a gente sente falta disso, a gente sente falta do abraço. Né? A gente se aproximando agora das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, né? Quantas pessoas não vão. O quanto isso não está mexendo já, né, com as emoções de tantas pessoas que sabem que naquele Natal não vai ter aquela pessoa à mesa, sentado à mesa para a ceia. Nessas festas de fim de ano mexem muito e práticas diferentes, porque a gente já conversou aqui no Consolando Corações, por exemplo, de pessoas. Tem uma família, Andrei, de amigos nossos aqui em Campina que na pandemia dos 5, faleceram 3. O pai, a mãe e o filho mais velho. Ficaram os 2 uhum, mais novos. E era aquela família que gostava do Natal, era a casa de reunir o resto da família. E eles faleceram ali entre março, abril, em dezembro eles fizeram o Natal. Eu imagino o quanto foi desafiador para essa família, de maneira geral, se reunir ali, mas eles tiveram aquela vontade de fazer e de cumprir, de homenagear e de honrar aquela memória. Mas, por outro lado, a gente já teve conversas e exemplos aqui de uma família que estava voltando, e aí eu falo, ela compartilhou, José, uma psicóloga, ela compartilhou aqui a história dela. Eles estavam voltando do Natal em um determinado ano, e ela estava na direção, dirigindo o carro, houve um acidente e faleceu a irmã, a mãe e a sobrinha. Só sobreviveu ela. E aí essa família, assim, foi um baque muito grande para todos eles. E eles passaram 3 anos sem conseguir fazer o Natal, que foi exatamente na viagem de volta do Natal. E aí ela mandou uma uhum, mensagem para mim, Denis, este ano a gente vai conseguir fazer o Natal, a gente vai fazer. 4 anos depois. Então, cada uhum. um respeitando, né, o seu momento, vivendo esse processo de maneira, como você disse, ímpar, É. única. E aí Minha a mãe, gente minha ficou, mãe, né? por exemplo, adorava essa época de Natal, enfeitava a casa inteira, era um espetáculo, né? Então, toda hora que chega. Aí ontem, essa semana eu estava na casa do meu pai e me dei conta de que ele mudou de apartamento depois de casa, né? Vendeu a casa e foi para um apartamento, que é uma mudança muitas vezes útil, né? De espaço Sim. para recomeços. E aí as coisas do Natal estavam guardadas em caixas. Aí eu gastei lá uma tarde arrumando a casa toda, colocando as guirlandas que mamãe fazia com a própria mão, com a Sim. letrinha dela, os enfeites, né? Meu pai, quando chegou, ficou todo feliz, olhou para aquilo, sentiu a presença da minha mãe, né? Em todas Uhum. aquelas questões. Eu falei, mãe, ô pai, se mãe vem te visitar e encontra essa casa sem nenhum enfeite, você tá morto. Isso. Aí ele brinca, ô meu filho, não ia ser uma coisa ruim, não, já tô pronto para ir. Eu falo assim, não, porque a mãe tá descansando. O senhor faz favor de dar tempo para ela, que ela tá descansando do senhor. E aí ele ri, e a gente, nisso nós estamos falando dos nossos sentimentos, do nosso Sim. luto, da nossa falta, né? E, e a gente faz questão de se alegrar com ela, com a presença dela nesse Natal junto de nós. E eu imagino como também foi um exercício bacana para você, né? Fazer essa arrumação ali, o quanto aquela energia foi Muito. bacana, né? Foi deliciosa. Eu ia me conectando cada vez com.
ia lembrando, né? Então, desde pequeno eu vejo minha mãe fazer enfeite de Natal, Sim, ela fazia exposição de coisas de Natal, sim. e realmente a casa parecia uma loja de tanta coisa, tanto que Hum. nós tivemos que doar para oficina de artesanato as coisas dela quando ela faleceu, de tanta coisa que era. Então, ir mexendo naquelas coisinhas e vendo ali o cuidado dela, o carinho, e vai naturalmente nos conectando a ela, né? E é uma forma de evocação natural, né, Denis? A gente Sim. evoca as memórias e, ao mesmo tempo, evoca também a conexão com o espírito que mentalmente e afetivamente a gente está conectado. É isso. No Natal também, assim, minha mãe, ela está aqui conosco, ela também gosta de enfeitar bastante, mas pensando nessas memórias, eu penso que aqui para a nossa região, muita gente vive momentos como esse, como você falou, em relação ao São João, né, que é muito forte aqui na Ah, nossa sim. região. Uhum, Então, já ouvi algumas histórias nesse sentido, né? Vamos colocar, sim, as bandeirinhas, as fogueirinhas, as coisas e fazer, claro. né, aquele momento das comidas típicas. É muito forte aqui para a gente Muita também. gente se pergunta, né, como é que eu vou festejar com essa ausência, como é que eu vou festejar com essa falta? E é exatamente aí que entra aquela questão que a gente estava falando de olhar para o amor da outra pessoa. Como que essa pessoa gostaria? O amor dela gostaria que a gente se afundasse na dor e na falta ou que a gente celebrasse com ela presente, né? Quando a gente verdadeiramente olha para o amor daqueles que se foram, o amor deles quer expansão para nós. Então, isso é um movimento muito importante. Antigamente, as carpideiras precisavam chorar, as pessoas precisavam guardar lutos prolongados, né? Vestir o negro, se entristecer, não festejar, porque isso era o sinal de respeito. Então, respeito era viver uma tristeza prolongada, mostrar que aquela pessoa fez falta, honrá-la ficando fechado em si mesmo. E hoje é exatamente o oposto, né? Chorar o que precisar ser chorado no momento de chorar, se alegrar no momento de se alegrar, viver com presença e poder estar em conexão com o essencial. E que bom, né, que a gente está se desprendendo dessas questões para que a gente possa ficar mais sereno, mais em paz. Isso que você falou, inclusive, tem a ver com essa necessidade de a gente rever essas posturas internas diante da vida. E aí, uma pergunta, Andrei, quais as atitudes íntimas mais dificultam e quais as que mais favorecem a construção dessa paz interior no luto? Eu acho que a que mais dificulta é a gente ficar com autopiedade, a gente ficar com dó da gente mesmo e ficar com dó daqueles que se foram, como se fosse um grande mal, como se estivesse, né, a vida tem a sua sabedoria, sabe o movimento e o momento. A gente tem que ter muito cuidado com o sentimento de dó, porque ele é muito destrutivo. Quando a gente olha com dó para a gente mesmo, a gente se trata como incapaz. Incapaz de viver sem aquela presença, incapaz de lidar com as emoções e com os sentimentos, incapaz de metabolizar, incapaz de passar e seguir adiante. E quando a gente trata a pessoa que se foi com dó, a gente entra numa briga com a realidade da vida, como se a vida estivesse errada ou equivocada nesse movimento. Então eu vejo que isso é uma postura que não ajuda. E que não ajuda também reprimir as emoções e não se permitir viver. Nós temos que tomar muito cuidado com os tem o quê, sabe? Tenho que ficar bem, tenho que sorrir, tenho que dar conta, tenho que ser forte. Não tem que nada. Pode ser forte no momento de ser forte, pode ser frágil no momento de ser frágil, pode vulnerabilizar-se e pode superar, pode doer e pode expandir e se alegrar. A vida é complexidade. Eu costumo dizer, Denis, que cura, conforme eu compreendo hoje, é gestão de complexidade. Na medida que nós vamos ficando mais curados, a gente não vai ficando mais simples, a gente vai ficando mais complexo. A gente vai tendo visões mais alargadas de nós mesmos, da vida, nós vamos vendo mais versões de nós mesmos,
nós vamos vendo mais contradições em nós vamos acolhendo luz e sombra dentro de nós. E um círculo, quanto mais se expande, mais as bordas dele tocam o desconhecido, o não sabido, né? Então, quanto mais a gente vai se curando, maior é a nossa conexão com aquilo que a gente não domina. Se essa realidade complexa, ela é verdade, então cura é a gente ter uma gestão pacífica dessa complexidade. E essa gestão pacífica só é possível quando a gente se conecta a um centro que emana poder, a um centro da consciência, o self, o si mesmo, a nossa parte divina, essa parte de nós que olha para nós e para a vida com amorosidade, com aceitação, com compaixão. E é esse lugar que a gente precisa buscar. Então, quanto mais curados nós somos, mais complexidade nós percebemos, mas mais conexão com esse centro que tem real poder pessoal a gente tem. Assim, uma postura de aceitação e de entendimento, eu acredito que são as atitudes que mais ajudam nesse movimento. Então, ajuda que a gente fale sobre o que sente, que a gente se permita viver, que a gente lide com honestidade conosco mesmo, dando nome para os sentimentos, sem uma autocobrança excessiva, né? Sem os tenho-quês, que coloca a gente num estado de sofrimento tão grande, encontrando espaços onde a gente pode partilhar. Os amigos, chega uma hora que eles se cansam. As pessoas mais próximas se cansam, né? Eles querem que a gente supere, querem que a gente passe adiante, querem que esse movimento termine. E às vezes a gente precisa falar por longo tempo, ou precisa partilhar, e para isso existem os grupos de ajuda, as pessoas que estão enlutadas, né, que estão vivendo a mesma coisa, ou a atitude de poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa, porque enquanto você ajuda, você é ajudado, enquanto você acolhe, também fala, né? Ou os espaços terapêuticos de psicoterapia, onde você vai poder, então, mergulhar em si mesmo mais profundamente. Ajuda, portanto, muitíssimo procurar os afins, aqueles que vivem a mesma coisa, aqueles que passam pelas mesmas situações, para que o processo possa ciclar. Também ajuda muito que a gente tenha uma compreensão mais dilatada da vida e que a nossa espiritualidade não seja rasa. Quando a espiritualidade é rasa, nos falta elementos de substância para poder lidar com questões tão dolorosas como o luto. Uma espiritualidade rasa é uma espiritualidade de fachada, é uma espiritualidade de prática social, é a espiritualidade que fica presa nos templos e que a gente visita de vez em quando precisa dela. Uma espiritualidade profunda, sustentada, estruturada, é aquela que dá sentido e significado para a vida. Ela enche de dentro para fora, ela é uma vivência de intimidade com o sagrado. Ela é uma partilha e uma permuta de força e de potência. Então, quando a pessoa tem uma espiritualidade que é estrutural, que é cultivada no dia a dia, então, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, isso vira uma força que ajuda ela a seguir, como nós narramos nesse caso, e nas múltiplas experiências de cada um de nós, né, nas forças que nos sustentam. Ai de mim, pessoalmente, se não fosse a prece, se não fosse a assistência espiritual tão generosa e misericordiosa que eu recebo o tempo todo, né, quando oro, eu não me lembro de uma só oração sentida e verdadeira que não tenha tido uma resposta imediata. Não a resposta de atender à minha vontade, porque Deus não é mordomo e a vida não é uma dispensadora de recursos conforme a gente exige, mas digo a respeito da força espiritual, do sentimento de aconchego e de lenitivo. Eu não lembro de nenhuma prece que não tenha tido uma resposta dessa natureza. Então, eu considero a força mais poderosa que tem no universo a oração, essa intimidade com o sagrado, que lembra a gente o tempo todo que nós somos sagrados e que a gente precisa se sacralizar e se tratar como algo sagrado, né? Então, a fé, para mim, é um dos elementos mais estruturantes e que mais ajuda nesse processo.
Excelente, Andrei. A gente já está se aproximando do final aqui. Por mim, eu ficava mais 1 hora e meia aqui conversando Uhum. tranquilamente. É muito bom ouvir, Andrei. Mas a gente vai finalizando aqui. Eu queria, antes disso, fazer mais duas perguntas. Certo. A primeira, a penúltima, aliás, você falou sobre a fé, sobre a espiritualidade. Como eu disse, a gente acaba lidando com várias pessoas no Consolando Corações, católicos, evangélicos, que não são espíritas, que não se dizem religiosos. Muitos vêm por essa ideia de que vocês têm a crença na reencarnação, na vida após a morte e tudo mais. E aí a pergunta seria nesse sentido, né? À luz da visão espírita, né? Que muita gente nos busca exatamente para ter um pouquinho desse entendimento. Então, como o entendimento da continuidade da vida pode consolar, respeitando o tempo emocional de quem está passando por esse momento. Kardec abordou isso muito nas suas obras, mostrando para nós que a consciência da imortalidade da alma é um dos fatores mais consoladores, saber que aqueles que nós amamos não morrem, que a vida continua. Hoje mesmo à tarde me apareceu no Instagram um vídeo do Divaldo que uma amiga postou e ele falava exatamente da alegria de ter percebido a mãe desencarnada há uma semana diante dele quando ele foi fazer uma palestra. E a mãe apareceu-lhe com um vestido que era no mesmo tecido que o Divaldo tinha dado a ela de presente, porque a gente sabe que os espíritos no plano espiritual plasmam com a sua mente as roupas à semelhança das memórias fotográficas que têm daquilo que eles amavam aqui na Terra. E ela olhou para Divaldo e disse: "Fala, meu filho, proclama a imortalidade da alma". Olha que coisa mais consoladora, né? No caso, nós estamos falando de um médium com uma sensibilidade ultra aguçada, capaz de perceber pelos seus sentidos físicos e espirituais os espíritos com tamanha clareza, mas cada um de nós é também capaz de sentir, né? Não há distância para o amor. Então, aqueles que nós amamos seguem vivos, seguem nos amando, seguem com as lutas, seguem no seu sofrimento de adaptação e na sua alegria de expansão, vivendo o luto deles, que é diferente do nosso, né? O luto de deixar os que amam à distância e às vezes vivenciando grandes alegrias e grandes expansões como conquistas daquilo que eles viveram. E essa consciência de que o amor nos vincula e que não existe uma morte real, ela é profundamente consoladora. Ela faz com que a gente possa sustentar essa presença viva, se conectar através da prece, através dos fios invisíveis do pensamento e do sentimento, e seguir em uma nova qualidade de relação com aquelas pessoas que são especiais. E, naturalmente, a mediunidade, por vezes, nos permite alguns presentes de conexão, né? E isso é muito especial. Eu tive um muito grande. Minha mãe faleceu um dia antes do meu aniversário e foi enterrada no dia do meu aniversário. Então, isso me marcou muito fortemente. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Todo ano, meu aniversário vai ser marcado por essa lembrança. E quando completou um ano, então no dia que ela faleceu, o dia anterior ao meu aniversário, eu fiz uma homenagem para ela no Instagram e me conectei a ela emocionalmente. E à noite eu fui para a reunião mediúnica que eu participo toda segunda-feira à noite no Hospital Espírita André Luiz, que é uma reunião que pertence à Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual eu faço parte. E passei a reunião toda dentro de mim, né? Quieto. Ninguém, a não ser quem tenha visto no Instagram, sabia do que estava acontecendo. E a última comunicação da noite foi de uma das mentoras do nosso grupo, que chama Irmã Bernadette, trazendo notícias da minha mãe. E ela falava assim na mensagem, que o amor fazia de tudo para vencer qualquer barreira para poder estar junto daqueles que amam. E que naquele dia ela tinha sido fortemente atraída para junto dos nossos corações pelas nossas lembranças e as nossas saudades. E queria transmitir o amor dela e dizer que ela se recuperava muito bem e já acenava para tarefas espirituais. Aquilo, Denis, foi tão consolador para o meu coração
Aquilo foi um presente de aniversário tão profundo que no dia seguinte, que foi meu aniversário, eu nem lembrei que mamãe tinha sido enterrada naquele dia. É como se aquela manifestação da imortalidade da alma do dia anterior tivesse tirado com a mão aquela memória e colocado uma outra marca que falou profundamente ao meu coração. Me considerei muito privilegiado por ter essa oportunidade. Naturalmente, isso é mais fácil para nós que participamos de reuniões mediúnicas regulares, que temos uma prática espiritual regular, mas é também disponível para todas as pessoas que, né, cultivam. E além disso, nós podemos nos encontrar fora do corpo com aqueles que nós amamos. Então, já tive a oportunidade de sonhar com mamãe várias vezes, e todas as vezes eu encho ela de pergunta. Como é que foi, mãe? Como é que a senhora viveu? Como é que a senhora chegou aí? Onde é que a senhora está? O que a senhora está vivendo? Me conta tudo. É igual quem encontra alguém e às vezes ela responde com paciência, às vezes ela me olha com uma cara de tipo assim, não é possível que você está perguntando essas coisas, vamos aproveitar melhor o tempo. E o fato é que a imortalidade da alma, ela nos lembra de que nós não temos alma, nós somos alma, né? Não somos corpo que tem espírito, somos espíritos que estamos no corpo. E essa perspectiva muda tudo, porque quando a gente acha que a gente tem alma, a gente se identifica com a matéria e sofre com a matéria, e de vez em quando cultiva a alma. Quando a gente se sabe alma, a gente cultiva a espiritualidade como um contínuo e usufrui das possibilidades, dos recursos da matéria com o equilíbrio necessário para aquilo que constrói para a eternidade, aquilo que a traça não corrói, o ladrão não rouba, aquilo que o túmulo não acumula, aquilo que não gera perturbação, porque é patrimônio eterno do espírito, né? O campo do afeto, do sentimento, das construções do bem. Então, a doutrina espírita é um tesouro que nos mostra essa imortalidade da alma com uma clareza muito, muito grande e, particularmente, eu considero que é o maior tesouro que me foi disponibilizada nessa encarnação. Muito bom. A instrução necessária para que a gente possa sentir, né? Cada um à sua maneira. Eu lembro que a gente fez algumas lives aqui com Célia Diniz, né? Que recebeu uma Sim, carta por meio de Chico Xavier, do foi. filho que faleceu. E aí é mais uma forma, né? Outras pessoas, como o Andrei falou aí, tem o sonho, tem a comunicação na mediúnica, tem o sentir a presença, o visualizar também por meio da mediunidade. Então, quanto mais instruídos a gente estiver, mais a gente vai se abrir para essa sensibilidade também de estar junto, porque, como eu costumo dizer, a morte não mata ninguém, né? O que morre é esse corpo, mas os nossos entes queridos continuam vivos na nossa história, nos nossos pensamentos, no nosso coração, e principalmente com esse laço de amor que é que faz com que a gente com que haja essa interligação aí fluídica e de pensamento, e o recurso que Andrei trouxe também, que está à disposição de todos nós, a comunicação por meio da prece, né? Quando a gente faz uma oração realmente Chega. sincera, cheia de amor ali, não tem como você não sentir aquela emoção, né? Aquela conexão ali de amor, né? Finalizando de verdade agora, eu queria fazer uma pergunta para Andrei, que é a última pergunta que eu disse que a gente tem feito, a primeira e a última para os nossos convidados. Andrei, qual frase ou mensagem você gostaria de deixar na última página do álbum da sua vida? Teve a coragem de ser si mesmo. Eu acho que essa é a minha busca, é a marca de saúde, é cada um de nós se conectar à sua autenticidade, à sua verdade interior dentro dos princípios éticos da vida e pagar os preços que custam, né? A gente se individualizar e
seguir os caminhos que a alma aponta, o que o coração está, né? Então, ter a coragem de ser si mesmo, eu penso que é uma marca e o grande legado que a gente pode deixar para a vida, porque o que nós viemos fazer aqui se não ser nós mesmos? E poder servir a vida com os nossos dons, com os nossos talentos, poder deixar no mundo a marca que venha da nossa autenticidade. Quando aquilo que nós fazemos não vem da nossa verdade, vem das nossas defesas, vem das nossas adaptações, vem dos mimetismos que nós fazemos do comportamento, das crenças e da maneira de ser das outras pessoas, vem dos desejos de agradar e de tudo aquilo que a gente aprendeu a se conformar e acabou se deformando nesse processo reencarnatório. Resgatar a nossa autenticidade, capacidade de estabelecer vínculo com afeto, com verdade e crescer dando a sua contribuição à vida, eu acho que é a grande tarefa, a grande missão de cada um de nós. O resto é trabalho, são campos específicos de resgate, de execução, de operação. Então, eu gostaria de ser lembrado e, através dessa coragem, dessa ousadia de ser eu mesmo, de ter deixado a minha marca no mundo. Muito bom. Nada como a gente ser lembrado por quem nós somos, né? Pela a forma como a gente trata as pessoas, como a gente trata a vida, não só pelas pessoas enquanto estamos aqui, mas sobretudo quando nós formos voltarmos para nossa casa. Muito bom mesmo. A gente, como eu disse, essa semana a gente tem Natal, então a gente tem essa mensagem de fé, de espiritualidade de Jesus muito próximo para nos fortalecer. Eu vou fazer um fechamentozinho aqui, passo para a Andrei também fazer as suas considerações finais, mas eu lembrei de uma mensagem que eu escrevi recentemente no Instagram, que eu coloquei assim, que nenhum desafio da vida, nenhuma decepção, traição ou espera seja capaz de nos fazer duvidar do cuidado e da presença dele na nossa vida. E coloquei um versículo de Isaías que diz: quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Então, que todos nós sintamos essa presença dele, não só agora, firmemente para nos sustentar, mas pela nossa vida de maneira geral, porque ele sempre está conosco. Basta que a gente, né, se conecte da melhor forma. Então, eu queria agradecer muito mais uma vez à TV7 pela possibilidade de termos aqui o Consolando Corações por 6 anos. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer demais a Andrei Moreira por estar aqui nesta tarde, encerrando o Consolando Corações de 2025. E a gente se encontra em 2026, no 6º ano do Consolando Corações, na web no 10º ano do nosso presencial. Então, agora em fevereiro, daqui a pouco é fevereiro, a gente tem o MIEP, a gente vai ter um Consolando Corações especial de 10 anos com Ana Tereza e com Célia Diniz. Então, vai ser um bate-papo muito especial, com certeza. Andrei, muitíssimo obrigado mais uma vez. Suas considerações finais. Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo, não só nessa elaboração desse luto, mas na sua vida de maneira geral. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço, Denis. Parabéns a você pelos 10 anos desse Consolando Corações, a TV7, a AME Campina Grande, por esse movimento de falar ao coração das pessoas, de consolar, de confortar e de levar esperança. Eu evoco a lembrança e a presença de Jesus para exaltar que ele foi o mestre da esperança, né? Emmanuel tem uma frase que diz que o evangelho não é a esperança de Deus não é a esperança dos homens em Deus. O evangelho é a manifestação da esperança de Deus nos homens. E é linda essa frase de Emmanuel, porque ele diz que, né, o que Deus manifesta é a confiança de que toda a grandeza divina que está nos nossos corações, ela brotará, ela florescerá, ela frutificará. Então, que o Natal de Jesus possa ser realmente espaços internos e momentos em que a gente se abra para o amor, para a fraternidade, para a comunhão, para a compaixão,
e que a gente expanda a nossa capacidade, né, de se abrir para isso. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau.